Bom, então, como já me apresentaram, sou a Renata Fernandes, trabalho aí como diretora na Brain Pharma, sou responsável pelas áreas de PCP, planejamento e controle de produção, materiais, planejamento de terceiros, tem também a logística inbound, central de cargas, e aí uma parte da operação produtiva também, envolvendo a central de pesagem, que faz toda a pesagem da fábrica em relação aos nossos medicamentos, né? Primeiro ponto que eu coloquei aí foi mais uma provocação, né, no sentido de fazer um comparativo entre o push e o pull que a gente tem na nossa cadeia aí de supply chain e como que isso se relaciona com o home office. Ou seja, né, quando a gente fala uma produção empurrada ou uma produção puxada, como que é isso para o supply chain numa modalidade de trabalho home office? Será que ela é empurrada? Será que ela é traumática no sentido de eu ter que realmente forçar para que ela aconteça, para que ela possa fluir? Ou não? Ou ela é muito mais parecida com um sistema lean de produção, onde eu tenho um fluxo contínuo e um trabalho em home office, ele pode acontecer de uma forma mais natural. Então, como que é isso dentro das funções de supply chain, né? Como que isso funciona no dia a dia? Quais que são os desafios que a gente acaba enfrentando? Quais são as dificuldades? Quais são as facilidades que a gente tem em trabalhar numa modalidade de serviço, né? Uma modalidade em home office. E aí, um dos pontos que a gente considera aí dentro da cadeia do supply chain, quando a gente fala do supply, a gente engloba aí várias funções. Então, claro, tem algumas funções do supply chain que elas são muito inerentes de uma movimentação, como a logística, por exemplo, onde a gente precisa receber material, onde a gente precisa fazer a guarda desse material, precisa fazer um picking, precisa fazer todo um trabalho de movimentação, inclusive com equipamentos. Então, claro que essas funções, no momento que a gente parte por um trabalho em home office ou mesmo um trabalho híbrido, são funções que a gente não consegue colocar numa modalidade home office, né? O que a gente consegue incluir nessa modalidade? Algumas funções, mesmo da logística, por exemplo, um tema que a gente tem lá a central de cargas, a gente faz o agendamento de toda a empresa para fazer coleta nos nossos fornecedores, seja de materiais produtivos ou improdutivos. Então, esse time é um time que faz o quê? Ele administra essas coletas, ele faz o gerenciamento disso, ele acompanha junto às transportadoras, então é um time que sim, ele pode fazer um trabalho home office. E até em função da questão da pandemia, quando todos tiveram que fazer essa movimentação para um sistema de trabalho home office, esse time também foi. E foi possível fazer essa migração, né? Outra área nossa, dentro da função de supply chain, que pode fazer e faz atualmente o home office, que é a área de planejamento. Então, mesmo eu tendo planejamento de produção, é um planejamento que pode e é executado numa modalidade home office. Tem as pessoas que trabalham diretamente com a parte do sequenciamento da produção, essas pessoas acabam ficando dentro da produção, né? Não são pessoas que a gente consegue tirar nesse momento, não é possível, até por esse acompanhamento que precisa ser feito. Porém, a atividade em si de fazer o planejamento da produção, toda a questão das OPs e toda a parte do planejamento também de materiais, onde existe uma tratativa grande aí de acompanhamento com os fornecedores, e o planejamento de terceiros, que também é uma administração dos fornecedores que prestam serviços com as nossas alianças e parcerias e fabricam alguns produtos para nós, tem aí uma função administrativa muito forte. Então, essas funções, elas entraram numa modalidade home office e, na verdade, estão até agora, né? A gente até fez aí uma tentativa de retorno, agora no início do ano, em fevereiro. Algumas pessoas iam determinados dias da semana, a gente entrou literalmente no modelo híbrido, porém, com todo esse retorno aí da pandemia, uma situação mais crítica, que a gente acabou dando um passo para trás e todo mundo voltou aí ao home office, as pessoas que estavam. Então, aqui o ponto que eu quis colocar é, claro, a gente tem sim uma possibilidade forte dentro do supply chain de algumas funções trabalharem em home office, e essas funções conseguem trabalhar de uma forma efetiva. Qual que é um ponto importante para que a gente consiga fazer isso funcionar? A gente tem a questão de governança. A governança, ela é importante, claro, quando a gente está num trabalho presencial, e quando a gente está num trabalho remoto, é muito importante a questão da liderança, a questão do direcionamento, da estratégia, para que as pessoas saibam exatamente o que é esperado
e os controles, né? Então, numa modalidade home office, a gente precisa garantir que realmente toda essa governança que a gente tem no nosso dia a dia, na modalidade presencial, que a gente também encontre isso de uma forma até mais forte. Mais forte em que sentido? Mais forte com as nossas comunicações, com os contatos, com realmente a forma como a gente comunica com as pessoas, para que isso fique muito claro e que a gente realmente implemente alguns controles que tenha garantia de que todas as funções elas vão acabar sendo executadas da forma como elas são, como é esperado, né? Ferramentas, né, que claro, né, quando a gente vai fazer um trabalho em modalidade home office, primeiro ponto, a gente precisa ter o nosso notebook aí disponível para trabalho. E esse foi um ponto que a empresa acabou agindo de uma maneira muito rápida, muito ágil no momento da pandemia. Por quê? Porque todas as pessoas da minha área, da área de supply, né, da área de planejamento, por exemplo, as pessoas que foram para casa, as pessoas da área de central de coletas, eram pessoas que no dia a dia delas, elas só utilizavam desktop. Então, essas pessoas estavam trabalhando lá no dia a dia com essa ferramenta. Chegou um determinado momento, não, amanhã todo mundo vai para um home office. A empresa foi muito intensa nessa questão, muito rápida, na verdade, nessa questão de disponibilizar as ferramentas de trabalho para que as pessoas pudessem ir para casa e conseguir fazer um trabalho de lá. Então, teve toda essa questão para elas da adaptação. Ninguém estava acostumado a trabalhar com notebook naquele momento. Então, foi todo um timing aí que teve que ser muito rápido, né? Da adaptação dessas pessoas para que elas utilizassem as ferramentas disponíveis e, claro, os sistemas também foram disponibilizados. Na época, a empresa ainda trabalhava um pouco mais com o Zoom. Houve uma movimentação para o Teams, hoje a gente usa praticamente o Teams aí para 100% das comunicações, das reuniões que a gente faz na companhia. Então, ao mesmo tempo, a gente fez algumas mudanças de ferramentas também para facilitar aí o trabalho no dia a dia dessas pessoas, tá? Um outro ponto também que é importante quando a gente leva em conta a questão do como, né, como facilitar um trabalho em home office, vai muito na questão estrutural. E aí estrutural até da condição que a pessoa tem de trabalhar no home office. Então, acho que é natural que a gente já viu em várias situações, quando participamos de algumas reuniões, às vezes tem criança chorando, às vezes algum outro barulho, enfim, tem algumas situações que são corriqueiras mesmo e fazem parte, e é assim. Então, é importante muito a compreensão de todos que participam das reuniões que isso vai acontecer. Isso a gente viu funcionar de uma maneira bastante tranquila dentro da companhia. E, por outro lado, a gente tem algumas pessoas com maior dificuldade na questão da estrutura que ela tem em casa até para trabalhar, para fazer um trabalho remoto. Então, pessoas que muitas vezes o local onde ela está não permite que ela tenha uma cadeira adequada para ela trabalhar. A gente começa a enfrentar situações de ergonomia. E esse foi um dos pontos que logo no começo, né, depois de uns 2 meses que a gente estava no trabalho home office, o pessoal começou a pontuar, olha, a gente está vendo algumas situações que as pessoas elas não estão com uma situação própria, uma situação adequada de estrutura. Aí o que nós fizemos? Nós disponibilizamos para as pessoas que tinham interesse em retirar a cadeira, né, em retirar a cadeira de trabalho na companhia, para que elas pudessem levar a cadeira para casa e pelo menos ter uma estrutura um pouco melhor em termos de acomodação para que elas pudessem trabalhar. Então, isso foi feito também na companhia, né, uma forma, assim, estrutural, vamos dizer assim, da gente poder dar um suporte nesse momento, que era um momento tão delicado e ainda é, né, o momento que a gente vive. Então, são pontos que funcionam, claro, dá para fazer esse trabalho, porém, tem vários acessórios aí que a gente precisa garantir que estejam funcionando para dar uma possibilidade de melhor trabalho para essas pessoas. Outro ponto, entrando mais, né, estava falando dessa questão de mais estrutural, sistêmica e tudo. Agora, quando a gente fala, né, das possibilidades das áreas que realmente, das funções do supply que podem trabalhar numa modalidade home office, ou mesmo híbrido, a gente começa a entrar em algumas características também das pessoas. É claro que num primeiro momento, quando a gente enfrenta uma situação dessas de pandemia, não tem escolha, né? Todo mundo que tem condições, que o trabalho pode ser feito de forma remota, vai para essa modalidade de trabalho. Mas a questão é, e o perfil? Será que a pessoa tem esse perfil? Para depois de um determinado tempo realmente poder validar quem pode fazer home office, quem deve fazer híbrido, quem não. Então, assim, como que a pessoa ela
ela se adapta a isso, ela tem esse perfil, às vezes a pessoa tem mais dificuldade para poder fazer um trabalho onde ela precisa se conectar somente via vídeo ou somente pelo áudio para poder conversar com as demais. Então vai muito realmente de cada um, tem gente que não gosta, né? A pessoa ela está fazendo um trabalho home office, mas ela não é o bom para ela tem aquela necessidade daquele contato maior físico, daquela aproximação, daquele olho no olho. Então, são outras características, não só a questão da função em si, se a função permite, mas muito a questão da pessoa, né? No momento crítico, ok, não tem opção, né? É o famoso iris or iris, não tem o que fazer, mas a partir do momento que existe essa opção e que pode se trabalhar num modelo híbrido, é importante levar isso em conta também, para que a pessoa, né, o perfil dela seja levado em conta. Outra questão é o próprio ambiente. Então, por mais que, de repente, a pessoa tenha cadeira para ela trabalhar, ela tem uma mesa adequada, ela tem uma ergonomia boa para que ela possa trabalhar e ela tem as ferramentas, a questão é, será que o ambiente onde ela está permite? Será que na casa dela é o melhor lugar? Ou ela se sente bem trabalhando ali? Não tem algumas outras interrupções que para ela fica mais complicado dependendo do local onde ela mora? Eu brinco, tem um rapaz que trabalha com a gente que quando a gente entra em umas reuniões, eu brinco com tinha aquela série lá da família Dinossauro, né? Que o bebessauro ele ficava em cima do pai e ficava gritando, não é a mamãe, não é a mamãe. Eu até brinco com ele quando a gente entra em reunião, eu falo, e aí, cadê o babysauro, né? Porque era muito engraçado, a gente chegava nas reuniões, era um momento que o filho queria estar presente lá e se fazer presente e participar, e a gente brinca, claro, mas a questão é o quanto essa pessoa está disposta a fazer um trabalho híbrido de uma possibilidade dessas. Será que para ela é melhor ficar em casa ou é melhor ir para o escritório? Então, enfim, cada um tem a sua situação e eu acho que isso tem que levar em conta também, né? A questão da preferência pessoal, para entender o quanto vale a pena, se você tem essa possibilidade de você fazer um trabalho no futuro que seja híbrido ou não, né? Outra questão é a flexibilidade. Então, quando a gente fala da flexibilidade, acho que tem que tomar cuidado aí com a faca de dois gumes aí, né? Por quê? Porque a gente tem sim uma flexibilidade em relação ao horário, claro. É muito bom você poder acordar um pouco mais tarde, ou você acorda cedo, faz uma atividade física, cada um encaixa dentro do seu perfil, dentro do seu dia a dia, o que mais lhe convém. Mas dentro dessa flexibilidade, onde você tem sim uma opção de evitar pegar um trânsito, né, de ter lá uma facilidade de levantou, já está praticamente dentro do teu escritório, o quanto isso também não existe esse mix de ultrapassar esse tempo, né, de trabalhar mais do que deveria. E esse é um ponto que a gente vem acompanhando, tem vários artigos sobre isso, notícias, então é um tema realmente extremamente recorrente, todo dia em jornal a gente acaba vendo alguma notícia falando sobre trabalho híbrido, home office, dos riscos, como as pessoas estão se sentindo e tudo mais. Então, essa questão da flexibilidade, ela é sim importante e ela é positiva. A questão é o quanto a gente está ultrapassando isso. O quanto realmente a gente está trabalhando, misturando a questão do trabalho com a vida pessoal. Vocês perguntarem, vocês conseguem trabalhar exatamente no horário? Não, não consegue. A gente sabe que todo mundo que está fazendo home office, as pessoas estão extrapolando um pouco, e existe essa preocupação, porque tudo tem um limite também, né? Até que ponto as pessoas conseguem trabalhar tanto e ter essa questão de não separar a vida pessoal da vida profissional. Então, é algo que precisa realmente ser trabalhado, e a gente está focando nisso também na companhia, para que não gere um problema maior, um estresse, burnout, né, o quanto que a gente está vendo de notícias também a esse respeito, né, o do quanto as pessoas estão se sentindo ansiosas, trabalhando mais. É claro que o próprio período de pandemia em si, ele já gera uma ansiedade, principalmente com as notícias que a gente acompanha no dia a dia. Então, tirar essa ansiedade através de outras ferramentas que facilitem o trabalho das pessoas também, e que a gente garanta que essas pessoas cumpram o seu horário de trabalho, isso é bastante importante, né? Fala assim, é simples isso? Não, não é simples, porque está todo mundo dentro dessa situação, a situação é a mesma, foi uma surpresa para todo mundo começa a trabalhar dessa forma e a gente vai se adaptando, né? As coisas vão se ajustando com o passar do tempo, mas é tudo muito novo, né? Por mais que já faça um ano, muitas coisas a gente já consegue fazer uma adaptação melhor, é tudo muito novo, é tudo muito recente, né?
E um outro ponto também, quando a gente fala dessa questão do trabalho em home office, ou mesmo híbrido, um ponto forte, assim, que a gente precisa focar, na verdade, é a comunicação com os times. Voltando a essa questão da ansiedade, né? Essas pessoas já estão ansiosas, já é um período diferente para essas pessoas. O que a gente precisa fazer nesse momento? O que a gente precisa garantir? No mínimo, precisamos ter uma boa comunicação. E a comunicação, ela vai além dos comunicados da empresa. Claro, nesse momento, o que a empresa começou a fazer? Vários comunicados, dando atualizações de tudo que estava acontecendo, disponibilizando também para essas pessoas apoio, né, inclusive emocional, apoio médico. Então, toda essa parte que a empresa pode fazer no sentido de dar deixar a pessoa se sentir um pouco mais tranquila, isso sim é feito. Só que aí a gente entra na questão do trabalho no dia a dia. Como que a gente vai garantir que realmente ela está alinhada? Então, o reforço da comunicação ele é muito importante, né, e entrando junto aí tanto colaboração e interação. Então, nesses momentos, o que a gente até acabou fazendo também? Claro, tínhamos reuniões, era natural ter reuniões com os times, era natural ter essas reuniões para alinhamento de comunicação. Só que a gente começa a usar essas reuniões não só para alinhamento da comunicação do que está acontecendo, mas a gente começa a usar essas reuniões até para fazer um bate-papo, café virtual. Então a liderança começou a fazer esse trabalho de café virtual com os times, até para saber como essas pessoas estão, né? Quais são as dificuldades, o que está acontecendo, não falando só do trabalho em si, para dar essa tranquilidade para elas, né? Para mostrar até essa preocupação que é verdadeira, né? É genuína, em relação a como essas pessoas estão, o que elas sentem, o que elas precisam. Né? E também, claro, comunicações aí para a gente ter maiores alinhamentos em relação à necessidade da companhia. E um ponto assim bastante interessante, imagino que isso tenha acontecido com algumas empresas também, mas para a gente pelo menos foi bastante intenso, porque a gente pegou um período onde começamos a trabalhar em home office, num momento onde a empresa estava crescendo muito e tinha acabado de fazer algumas aquisições. Então, o que a Brain Pharma fez, a Hypera fez, né? Comprou alguns medicamentos aí da Boehringer, comprou medicamentos da Takeda, a gente começou a internalizar, né, a trazer esses produtos para dentro de casa para fazer uma embalagem secundária, até porque, né, até explicando, fazendo um parênteses aí, a gente trabalha, a nossa fábrica é em Anápolis, em Goiás, e lá nós temos um benefício fiscal. Então, para nós, é muito interessante que mesmo que a gente compre o produto e ainda não tenha feito a transferência, né, do nome, né, do fabricante de um para outro, que a gente não esteja fabricando diretamente esse produto, uma parte do processo é importante que a gente faça dentro da companhia, para que a gente tenha esse benefício fiscal em Goiás. Então, foi feito toda essa transição, né, todo o preparativo, todo o planejamento para essa transição que está acontecendo agora, foi feito ao longo do ano passado. Então, assim, a gente teve uma situação de ir para um home office, num momento onde muita coisa estava acontecendo e essa necessidade de comunicação e colaboração, integração dos times era muito forte. Acho que, de certa forma, por mais que isso gere um trabalho adicional no sentido de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ele acaba gerando o quê? Essa colaboração maior, porque não tinha opção. Né? Ou a gente realmente tinha um planejamento muito próximo, os times trabalhavam juntos, ou a gente não conseguiria fazer com que tudo isso acontecesse nos prazos necessários. Então, isso foi um ponto importante e um ponto assim que no final eu vejo como algo que nos ajudou. Houve essa necessidade de maior integração entre as áreas, houve essa necessidade de uma maior colaboração. E os próprios feedbacks dos times, quando a gente tem as nossas reuniões aí, que eu também tenho uma reunião mensal com o time, nos 3 turnos, a gente vê a liderança participando, mas outras pessoas também, que comentam que nós tivemos realmente uma integração forte. Né? Foi um momento que as pessoas se uniram, acho que a própria situação em si da pandemia, ela gerou essa necessidade de você ficar próximo ao mesmo tempo que você não tinha com quem ficar próximo, né? Então ela gerou essa questão das pessoas buscarem o máximo possível ficarem mais juntas de alguma maneira, né? Então essa maneira foi como? Foi trabalhando juntas, foi participando, foi uma ligando para a outra e realmente fazendo essa integração, fazendo com que os processos fossem seguidos e acontecessem conforme o previsto. Isso uniu.
acabou unindo as pessoas, por maior dificuldade que a gente tenha visto, até da, vamos dizer assim, da cabeça, né, pela situação que estava acontecendo, ansiedade e tudo mais, mas pensando nesse aspecto positivo, em relação a isso, acabou unindo as pessoas, isso a gente percebe em alguns feedbacks que nós recebemos, né. E aí a questão do apoio, né, sem dúvida, até cheguei a mencionar que a empresa disponibilizou toda a questão de apoio médico, apoio psicológico, porque isso é importante, pela própria situação da pandemia em si. Então isso foi disponibilizado para que as pessoas realmente pudessem utilizar esse recurso, assim que, enfim, à medida que elas precisassem, né. E aí coloquei a foto de uma mãe, né, em casa, trabalhando, não é o meu caso, meu filho já é bem grandinho, não tenho essa situação, mas eu imagino quem tenha, não é fácil, né, seja a mãe ou seja o pai trabalhando em casa, a gente sabe aí das dificuldades, inclusive tem até também artigos que saíram recentemente falando dessa questão no mercado de trabalho, como é que fica a mulher no mercado de trabalho com essa situação da pandemia, que algumas até optaram por continuar trabalhando ou ficar em casa em função de não ter com quem deixar os filhos. Então, mas isso aí seria tópico para outra conversa, mas também é um ponto importante que a gente tem que tomar cuidado para que diferenças que existem hoje no mercado não se acentuem, né? Então, assim, acaba gerando um monte, na verdade, de oportunidades de discussão e de avaliação e de melhorias, né, de trabalhar em cima disso para que a gente não tenha algumas situações que deem passo para trás, ao invés de dar passo para frente aí no mercado de trabalho. Outro ponto que eu quis compartilhar aqui com vocês, né, a questão de iniciar uma nova jornada em supply chain home office. Essa é a minha história, né? Eu comecei a trabalhar na Brain Pharma no comecinho de abril, faz um ano agora. E quando eu comecei lá, quando a gente combinou a minha chegada, vamos dizer assim, não tinha essa questão ainda da pandemia, no sentido de todo mundo ir para um home office. Eu saí da outra empresa trabalhando em home office e comecei na Brain Pharma trabalhando em home office. Minha base é Goiás, Anápolis, só que até agora eu estou em São Paulo em home office. Já cheguei aí para lá, claro, fui e voltei, de ficar um dia, 2 dias, já cheguei em fevereiro também, quando a gente ensaiou aí a retomada, fiquei uns dias a mais, mas eu comecei em home office, então naquele momento, logo no início, como é que era o onboarding, né? A empresa estava naquela fase inicial ainda de adaptação. Então, o que eu quero colocar aqui, né, dessa experiência? Muitas pessoas começaram a sua jornada, seja em supply chain ou em algumas outras áreas em home office. É desafiador em que sentido? Você não conhece as pessoas, você conhece através dos olhos do computador, através de uma ligação. Então é diferente, né? A gente chega a falar, poxa vida, né? Como que isso vai funcionar? Aí você entra no embalo, claro, começa a fazer as conversas, faz as reuniões, faz as integrações, mas é sim uma questão desafiadora. Eu acho que nesse aspecto eu até tive, sorte, vamos dizer assim, porque eu já trabalhei em funções regionais durante muitos anos. Então isso me ajudou a poder tratar com os times, a me integrar nos times, porque eu já tinha uma experiência que eu administrava pessoas em outros países, então era como se isso estivesse acontecendo, na verdade, só que com o time inteiro, né? Tanto que eu fui conhecer meu time, acho que uns 5, 6 meses depois que eu cheguei a conhecer os gerentes que trabalhavam comigo. É uma situação inusitada, né? Porque a gente começa e, é claro, aquele dia a dia, ele é importante, mesmo que você faça um trabalho home office ou híbrido, você conhecer as pessoas com quem você fala, a gente fala tanto isso, né, em relação aos fornecedores e clientes, qual a diferença, né? Não faz muita diferença quando você tem uma reunião presencial, você olha no olho, você conversa, muda o relacionamento. Então, isso também, para quando você está trabalhando no dia a dia numa empresa, é importante, é um aspecto relevante, porque você se integra melhor, mais rápido com as pessoas, né? Mas, enfim, é algo diferente, é uma experiência nova, né? Mas é uma experiência que eu acho que acaba fazendo parte aí do dia a dia de muitos de nós, que fizeram uma transição ou que farão aí uma transição no momento onde as companhias estão trabalhando no home office. Então, aqui eu quis compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, mas dizer assim que no fundo, né, após um ano nessa modalidade, a gente teve bastante sucesso aí nos nossos resultados, a empresa continua crescendo, a gente aumentando a nossa capacidade produtiva, né, aumentando aí as nossas vendas, então a gente está numa jornada muito bacana, né, mas é uma jornada que realmente ela é intensa, né, até em função de toda essa situação aí que a gente vivencia no momento atual, né.
E falando um pouco da questão dos benefícios ou perdas, o que, que a gente acaba observando? Claro que quando a gente fala de trabalhar, seja em home office ou modelo híbrido, isso precisa entender como que é a cultura da organização em relação a isso. Porque uma coisa é você ir para um modelo em home office em função de uma necessidade de pandemia, que não era prevista em lugar nenhum. Né? Outra coisa é continuar nessa modalidade ou mesmo fazer um trabalho híbrido. Então, algumas empresas, e esse é até o próprio caso da Brain Pharma, do Grupo Ipera, a empresa acredita muito nessa questão das pessoas estarem juntas para reforçar a cultura organizacional. Então, quando isso passar, a gente vai ter sim o retorno, né? Dificilmente a gente terá um trabalho híbrido dentro da companhia, porque a companhia acredita nessa força do trabalho do dia a dia todos juntos. Por mais que a gente saiba que funcione, mas existe essa questão da cultura organizacional que cada companhia tem o seu ponto de vista, tem a sua cultura, a sua forma de trabalho, né, para acreditar como isso pode ser daqui para frente. Outro ponto é modelo de gestão. Então, mais uma vez, né, levando em conta aí tudo que a gente ouve sobre home office, modelo híbrido, como que funciona essa questão da própria forma de gestão da companhia? A gente sabe que quem tem um modelo, né, um gestor muito mais centralizador, o sofrimento que vem sendo, né, foi vencendo esse período, ele é muito grande. Você não consegue controlar tudo, você não está vendo as pessoas ali, né? E é um modelo de gestão também um pouco, vamos dizer assim, atrasado, né? Quando a gente fala dessa questão de centralizar, isso não dá, você começa a fazer micromanagement de tudo, não tem como, né? E, por outro lado, a gente vê funcionando muito bem um modelo de gestão descentralizado. O importante tem as entregas, tem os resultados, né, que são esperados. Isso está sendo atingido? Excelente, ótimo. Até porque, né, a gente fala, vou entrar nesse ponto, eu coloquei aqui a flexibilidade logo na sequência, né, mas queria falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente fala da questão da flexibilidade, né, das pessoas terem essa opção de ou acordar mais cedo, fazer alguma atividade, ou enfim, dormir até mais tarde, seja lá o que for, tem o outro lado também aí da moeda, porque a partir do momento que você está em home office, você tem um filho estudando, que você precisa dar um apoio para ele fazendo uma aula online, por que não ter essa flexibilidade de horário? De repente você não vai trabalhar de manhã, você vai trabalhar tarde à noite, é a sua escolha. Então, esse também é um ponto relevante. Eu estava até conversando com gerentes recentemente, eu falei, poxa, mas depois de um ano, a gente não imaginava que não ia voltar agora no começo do ano, né? Mas falando sobre isso e vendo algumas pessoas com essa questão de filhos, a gente até falou, mas até que ponto, né? Claro, é uma escolha da pessoa, mas até que ponto faz sentido que ela comece a trabalhar nesse horário? Se ela precisa dar esse apoio dentro de casa, por que não fazer diferente? Por que não ela fazer um horário diferente? Essas são uma das vantagens do home office, mas por um outro lado, quando a gente fala do home office em supply chain, por mais que a gente tenha as funções que possam fazer um trabalho em home office, o supply é uma área onde é uma função, né? Eu gosto de falar, é uma função que ela acaba interligando não só com seus clientes internos, com várias áreas dentro da organização, mas fora também. Né? Porque tem toda aquela questão dos fornecedores, da administração desses fornecedores, dos contatos, mas esses contatos internos. E isso gera uma demanda de conversas, de reuniões durante o expediente de trabalho. Até porque quando a gente tem esse contato forte também com a produção, qual o momento que a produção está trabalhando, por mais que trabalhe nos 3 turnos, né? Qual é o momento que a gente consegue fazer esse contato com a liderança? Então, assim, tem que dosar bem isso, né? Porque a partir do momento que a gente tem esse trabalho em home office, em muitas áreas você consegue trabalhar de uma forma mais flexível essa questão dos horários que você faz o seu trabalho. E fica mais simples de você fazer algumas mudanças. Agora, quando você está numa ponta, onde você tem todo o teu ambiente que depende dessas interações com você durante o horário de trabalho, isso acaba ficando um pouco mais complexo, mas também faz parte aí dessas análises, desses ajustes, o que pode ser feito em relação a isso para a gente melhorar ainda mais essa questão do trabalho das pessoas, né? E aí a questão da produtividade, eu não tenho dúvida que gera uma maior produtividade, a gente sabe que acaba tendo menos interrupções do que quando você está dentro do escritório e vem, aí um fala, o outro conversa, você tem de sempre, né, os dois lados aí da moeda, mas essa questão de você ter a possibilidade de você conseguir focar um pouco mais, quem consegue fazer isso num trabalho home office, sem dúvida traz uma produtividade maior.
É só a questão de cuidar para que essa produtividade não seja em função de extensões de horário, né? Porque isso a gente sabe também que acontece. Tem a questão da socialização, até o próprio exemplo que eu dei para vocês, começando num trabalho em home office, então a gente acaba perdendo isso, né? Não conheço muita gente com quem eu trabalho, claro, os meus diretos conheço, pessoas do meu time conheço algumas, mas não conheço todo mundo. As pessoas, por exemplo, do comercial, eu não conheço pessoalmente, converso muito, mas não conheço, né? Então a gente fica nessa questão realmente de como funciona essa questão da socialização, que é super importante, né? E mesmo as pessoas que precisam, que sentem essa necessidade de trabalhar lá no local físico delas, né? Para poder realmente interagir. Então tem uma questão aí que é importante e que precisa ser considerada. O teamwork, já vi situações onde se diz que no home office acaba se perdendo. Eu não acho que isso serviu, que é o que aconteceu com a gente, de perder essa interação, de ter um trabalho em equipe forte, muito pelo contrário, até em função das situações que eu comentei com vocês, das aquisições, dos projetos dentro da companhia, isso fez com que a gente tivesse esse trabalho muito forte de teamwork, um ajudando o outro, né? Até um dos pontos interessantes aí que aconteceu, quando eu fiz uma conversa com todo o meu time de planejamento, pedindo para eles falarem, enfim, para eu conhecê-los, né, para falarem sobre eles, o que eles estavam fazendo nesse período, no início da pandemia, como é que estava sendo isso para eles, e uma das moças, ela comentou, ela falou, olha, eu estou sozinha, minha família mora em outra cidade, eu não vou para lá, eles não vêm para cá, a gente realmente está isolado, e eu estou sozinha em casa, então ir para a companhia, para mim, sempre foi positivo nesse aspecto, agora sozinha em casa, realmente, para mim, está desafiador, e foi muito interessante, porque a partir daí, depois o pessoal me deu aí um feedback, né, falando, olha, sabe o que a gente está fazendo? Tá todo mundo ligando para ela, como é que você está? O que você precisa? Como que a gente pode te ajudar? Você está sozinha aí? Vamos conversar? As pessoas começaram a ligar para ela para conversar um pouco mais, para ela não se sentir tão sozinha. Então, teve sim esse lado, eu acho, lado humanitário, vamos dizer assim também, né? Das pessoas se unirem mais e não perder essa questão do teamwork. E aqui coloquei o cafezinho, né? Porque, embora eu até não tomo café, né? Eu brinco, eu falo, eu vou no chá. Mas aquele momento do café é um momento que ele faz falta. Né? E por que ele faz falta? Porque naquele momento você vai lá com um colega, vai tomar uma água, vai tomar um café, conversa sobre algo que está acontecendo. Naquele momento você já fica sabendo de, enfim, um trabalho interessante que a outra área está fazendo, ou algo que pode impactar na sua. Então, existe uma troca nesse dia a dia, que é a troca do cafezinho, que isso é impagável, né? Isso não tem como você, vou ligar agora, você não lembra de ligar para falar algum tema específico, a não ser que realmente ele te afete diretamente e você precise conversar com a pessoa a respeito. Mas aquela conversa do café, aquele olho no olho, aquela interação, aquela oportunidade de estar junto ali, isso o home office ele realmente ele tira. O trabalho híbrido permite? Permite, sem dúvida, mas você não vai encontrar todas as pessoas todos os dias. Então, de novo, não tem a questão do certo, não tem a questão do errado, tem a questão da cultura, né, da organização, em que ela acredita, como ela acha que vai funcionar. Agora, o dia a dia funciona, o trabalho, o dia a dia funciona. É questão de pesar aí, né, o que é mais importante aí para a organização em relação aos aspectos que acabam pesando de uma forma não tão positiva em função desse afastamento das pessoas no dia a dia. E aí trouxe aqui algumas informações para vocês em relação às expectativas futuras, né? Quando a gente olha, isso daqui foi uma pesquisa que saiu da McKinsey, falando a respeito da preferência das pessoas em relação a um trabalho híbrido. Então, o que a gente vê aqui quando a gente pega a América Latina, né? América Latina, a gente vê aqui que 60% das pessoas na América Latina gostariam de fazer um trabalho, no mínimo 3 vezes por semana, de forma remota, né? Quando a gente vai falando ainda em expectativas futuras, 32% de pessoas na América Latina estariam dispostas a mudar de empresa caso as empresas optem por voltar 100% para o trabalho presencial. Então, tem alguns números interessantes, porque isso é qualidade de vida também, né? As pessoas, a gente sabe que impacta positivamente o lado da qualidade de vida, e quem pega o gosto, né, curte, vamos dizer assim, né? Então, tem esse outro aspecto também. Verdade. E por final aqui, a gente vê uma demanda pelo mundo, eu acho que aí começa a entrar também numa questão não só a TI, a gente vê isso funcionar muito em TI,
mas também ver que outras áreas têm essa oportunidade, e eu acredito muito que supply chain também tenha, principalmente em áreas de planejamento, replenishment. Já tive situações assim, né, globais, onde tinha uma função no México que fazia planejamento dos Estados Unidos, Brasil que fazia Chile e Argentina. Então, é possível. Então, acho que esse trabalho, esse modelo, ele abre algumas perspectivas de trabalho para nós também, né, como supply chain, de poder fazer e trabalhar no mundo inteiro, poder fazer algum trabalho remoto, né, algum trabalho aqui no Brasil para outros lugares do mundo, né, e alguns que estão contratando brasileiros aí, entra como Canadá, Estados Unidos, China e Austrália. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, espero que tenha contribuído e meu muito obrigada para todos. Renata, sensacional, muitíssimo obrigado. A gente agradece a sua participação aqui, extremamente esclarecedora demais. Eu fui relembrando, há um ano atrás, quando tudo começou, eu não imaginava que ia pagar tanto mico ao vivo, fazendo reuniões por videoconferência, né? E a gente vai relembrando, apesar de todas as circunstâncias que está vivendo hoje em dia, até dando risada de si mesmo por conta das circunstâncias que a gente já passou. E é o novo normal, né? A gente vai precisar realmente se adaptar. E você foi respondendo a cada perguntinha que eu pensei em fazer para você aqui, você foi respondendo ao longo da apresentação e tirou quase todas as minhas dúvidas, mas eu vou entrar em contato com você aqui pelo nosso Telegram para mandar algumas perguntas para você e também os nossos participantes Gold ter perguntas para você, a gente vai se comunicar. Renata, muitíssimo obrigado. Obrigada. Daqui a um ano a gente vai se falar de novo para ver esses números de novo aí. Você está convidada, tá bom? Combinado, obrigada. Até mais. Renata, tchau, muito tchau. obrigado. Um abraço em todos na sua empresa, de longe ou de perto.